Olá, amados, olá, amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, todas as irmãs. Mais um dia que Deus nos concede, mais um dia para a gente aproveitar e ler um pouquinho sobre a palavra do Senhor, a Bíblia. Eu quero ler duas passagens, e depois, no finalzinho, se der tempo, eu quero falar um pouquinho sobre essas passagens. A primeira passagem está lá no livro de Números, lá no comecinho da Bíblia, no livro de Números, capítulo 13, diz sobre os espiões. Diz assim: o Senhor Deus, ele disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribo do povo de Israel. Então Deus falou para Moisés: olha, Moisés, envia pessoas para espionar a terra que eu estou dando para vocês, a terra prometida. E assim Moisés pegou uma pessoa representando cada tribo. Quando Moisés mandou espionar a terra de Canaã, disse para esses homens o seguinte: olha, vão para a região sul, suba pelas montanhas, veja bem como é essa terra, veja também se o povo que mora lá ele é forte ou é fraco, se são poucos, se são muitos, veja se a terra onde esse povo mora é boa ou é ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examine também a qualidade da terra. Veja se é boa para plantar, se não é boa para plantar. Veja se existe matas, florestas. Tenha coragem e traga também algumas frutas da terra. Quando o povo foi espionar, por ordem de Moisés, estava na época da colheita de uvas. E assim os homens saíram, espionaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, perto da subida de Amate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam um povo chamado Aimã, outro Sesai e outro Talmai. Eles eram descendentes de uma raça gigante chamado Anaquins. Hebron ele tinha sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois chegaram esse povo, depois que viram esses gigantes, eles chegaram até o vale de Escol. Escol é uma palavra hebraica que significa uva. E ali cortaram um calho de barreira com um cacho de uva. Era um cacho de uva tão enorme, tão grande, que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Eles também pegaram romã, pegaram figo, conforme Moisés falou: olha, vão à terra, ver se a terra é boa, ver se tem muralha, ver se aquele povo são mau. Tenha coragem de colher algum fruto, traga para nós, para a gente examinar. Daí chamaram aquele lugar de Vale de Escol, porque, conforme eu falei, é uma palavra hebraica, Escol é uma palavra hebraica, que representa cachos de uva. Depois de espionar a terra, 40 dias eles ficaram espionando, 40 dias eles ficaram ali olhando, examinando, marcando tudo que Moisés havia falado para eles. Eles voltaram até Cádiz, onde botava Moisés com o restante do povo, ali no deserto de Parã. Arão e todo o povo de Israel. E contaram para eles, quando eles chegaram até Moisés, contaram a eles e a todo o povo que tinham visto, mostraram a fruta que ele havia trazido, as frutas, o cacho enorme de uva, romã, figos. Daí eles falaram o seguinte para Moisés e para o povo: olha, nós fomos até a terra aonde você nos enviou. De fato, ela é boa, ela é rica, como se pode ver por essa fruta. Olha o tamanho da fruta que nós trouxemos. Mas os que moram lá são fortes. As cidades são muito grandes, têm muralhas
E além disso, nós vimos ali descendentes de gigante. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus e os jebuseus, os amorreus, moram na montanha. Então, do lado sul tem os amalequitas, já os gigantes. Do outro lado da montanha tem os heteus, tem os jebuseus, tem os amorreus. E também tem os cananeus, que vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Ou seja, está cercado a terra por vários povos. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Caleb, que era um dos espiões, um dos espias, fez calar aquele povo e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes também e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois ele é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas, entre o povo dele ali, a respeito da terra que havia espionado. Então, além de falar: olha, nós não podemos ir porque aquele povo, eles são mais fortes que nós, são gigantes. E eles começaram a mentir também. E eles falaram o seguinte: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. Ou seja, nós pegamos esse cacho de uva, pegamos a romã, mas não tem alimento para muitas pessoas. Mentiram porque estavam com medo. Aí falaram para Moisés: não dá, as coisas que estão ali plantadas, os alimentos que tem ali, não dá nem para eles, quanto mais para nós. E os homens que nós vimos ali são muito altos. Também nós vimos ali gigantes e os descendentes de Anak. Perto deles nós somos como se fossem cavalhotos. E quando eles olham para nós, eles também olham para nós como se fôssemos gafanhotos. Então essa é a mensagem que está lá em Números capítulo 13. Deus falou para Moisés, Moisés, eu estou dando essa terra prometida, que eu prometi para os seus pais, para você. Manda lá os espias para saber como que é essa terra. Moisés mandou, falou: vai lá ver a terra, se é boa, ver se tem muralha, se aquele povo é um povo hostil, se é um povo pacífico. Veja se a terra é boa para plantar, traga os detalhes para nós. Aí foi Caleb, juntamente com mais 11 espias. E aí quando voltaram, só Caleb que falou: vamos lá, a gente vai conquistar, a gente vai conseguir, Deus está conosco. Porém a maioria fala: não, a gente não pode. Ficaram com medo daquele povo gigante. Não dá, aquele povo é muito grande, muito alto, muito forte, as muralhas são muralhas enormes, não dá para subir naquelas muralhas. E além disso, aquela terra não é tão boa assim não dá para alimentar nem o povo que está lá, não vai dar para alimentar nosso povo também. Agora eu quero ler outra passagem que está lá no livro de Deuteronômio. Sabe o que é Deuteronômio? Deuteronômio significa segunda vez a lei. O livro de Números conta a história quando Moisés estava no comando. Só que Moisés faleceu. E quem ficou no lugar de Moisés foi Josué. E Josué pegou um povo que era novo. Aquele povo que andava com Moisés faleceram no deserto. Deus não permitiu chegar na terra e assumir a terra porque reclamava muito. Ficaram 40 anos reclamando. A maioria morreu no deserto. E o povo que estava com Josué era um povo mais novo. Um povo que não passou pelos milagres anteriores, como o livramento do Egito, a abertura do mar. Então era necessário falar novamente para aquele povo jovem as leis, as ordenanças, as histórias, aquilo que Deus pediu. Então Deuteronômio significa Deuteronômio. Deuto, segunda vez, nômio, segunda vez a lei. Então Josué teve que repetir as leis para aquele povo, contar as histórias para aquele povo jovem, para que eles pudessem entender qual era o propósito de Deus. Então nós vamos ler agora Deuteronômio, que é a mesma história praticamente, contada de uma forma diferente daquilo que a gente leu em Números 13. Deuteronômio no capítulo 1, a partir do versículo 19, também fala sobre os espiões israelitas na terra de Canaã. A mesma história
que eu contei de Números 13, eu vou contar agora de um ponto de vista diferente. Está dizendo assim: Moisés disse também ao povo: nós obedecemos a ordem do Senhor, nosso Deus, e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos, quando fomos para a região montanhosa dos amorreus. Então Moisés está contando: olha, nós fomos obedientes a Deus, nós obedecemos a ordem de Deus. Deus pediu para a gente sair do Monte Sinai e seguir em direção à terra de Canaã. Nós passamos por local perigosos, como o deserto que nós atravessamos, pela região montanhosa, onde tinha um povo chamado amorreus. Finalmente, nós chegamos na cidade chamada Cades-Barneia. Aí eu disse a vocês: agora nós estamos numa região montanhosa dos amorreus, a terra que o nosso Deus está nos dando. Portanto, vão e tome posse dessa terra que está diante de vós, como o Senhor Deus dos nossos antepassados mandou. Então, quando chegou na terra dos amorreus, Deus falou: olha, nós obedecemos, chegamos aqui na cidade de Cades-Barneia, agora é tomar posse daquilo que Deus prometeu para nós. Não tenha medo, nem se assuste. Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram: seria bom que nós mandássemos na frente de nós alguns homens para espionar a terra e trazer informação a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar lá. Então o próprio povo falou: olha, Moisés, não é melhor a gente primeiro mandar alguns espias para analisar como que é, ao invés de invadir já e nos pegarmos de surpresa? Vamos mandar alguns espias para saber como que funciona ali, como que é aquela terra, quem é que está. E aí Moisés falou: eu concordei com a ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa, chegaram até o vale de Escol. Depois de verem o que havia no vale, eles voltaram trazendo algumas frutas que encontraram lá. E nos contaram que a terra que o Senhor, nosso Deus, nos estava dando era boa, mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Então Moisés falou: olha, realmente eu concordei com vocês para mandar alguns espias. Vocês foram lá, falaram que a terra era boa, trouxeram alguns frutos, porém vocês desobedeceram. Deus falou para nós tomarem posse e vocês não quiseram tomar posse. Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se, reclamando e dizendo: o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados, mortos pelos amorreus. Então o povo começou a reclamar. Ao invés de obedecer, confiar em Deus, eles começaram a reclamar: olha, Deus, Ele é mau, Ele está com ódio de nós. Nos tirou lá da terra do Egito, onde a gente apanhava, era escravo, mas a gente comia, a gente estava protegido, e agora nos trouxe nesse deserto para a gente morrer por esses gigantes. Que terra é essa que temos que conquistar? Nós ficamos com medo quando nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e muito mais forte do que nós, e que as suas cidades são enormes, protegidas por muralhas que chegam até o céu. E disseram também que viram os gigantes lá. Então Moisés respondeu: não se assuste, nem tenha medo dessa gente, pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós, e Ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês o viram fazer em nosso favor lá no Egito. E também no deserto. Vocês viram como o nosso Deus nos levou pelo deserto? Como um pai leva o seu filho, nos guiou o tempo todo até chegarmos a este lugar. Mas mesmo assim, vocês não confiaram no Senhor, que sempre iam diante de vocês na coluna de fogo durante a noite, na coluna de nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deveriam armar o acampamento e para indicar o caminho que deviam seguir. Então Moisés falou: olha, eu falei para vocês não temer, para confiar no nosso Deus, para lembrar o que Deus fez. Ele nos tirou do deserto, abriu o mar vermelho, deixou a gente passar com os pés enxutos. Quando nós passamos, Ele fechou o mar sobre o povo do Egito, os soldados que estavam atrás de nós. Ele nos protegeu no deserto. Durante a noite, Ele colocou uma coluna de fogo para nos aquecer. Durante o dia, Ele colocou uma nuvem para nos proteger do sol. Então era para confiar no Senhor e agir conforme Ele pediu. Bem, amados,
Essas são duas histórias, aliás, a mesma história, contada de maneiras diferentes, para a gente entender um pouquinho o que Deus quer de nós hoje. Quando o povo de Israel estava no deserto, conforme nós lemos, Moisés ele enviou espiões para observar a terra de Canaã, para trazer ali um relatório. Aquela era a terra prometida por Deus. Deus havia falado: olha, essa terra é sua, é a terra de Canaã, a terra que eu prometi para vocês, seus pais, há muito tempo. O Senhor já tinha dado provas de fidelidade, sustentando, protegendo lá no Egito, depois tirando de lá poderosamente, com milagres, com maravilha, com sinais no deserto. O Senhor da promessa era o mesmo que abriu o Mar Vermelho. Esse Senhor, esse Deus que falou: olha, essa terra é sua, conquista, vai lá, é tua. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que fez passar com os pés enxutos, que afogou o exército inimigo que o perseguia. A terra era excelente, mas 10 dos 12 enviados ali para observar aquela terra estavam transmitindo um relatório negativo para o povo. 2, Josué e Caleb, falaram: não, a gente consegue, nós vamos conseguir, nós confiaram em Deus. Deus falou que ia nos dar, independente se é gigante, se são deuses, nós vamos conseguir, porque Deus prometeu. Agora 10 falaram ao povo, deixaram o povo com medo, com palavras negativas. Eles se viam como gafanhoto diante dos habitantes da terra, pois esqueceram do quê? Da grandeza de Deus. Eles olharam para eles e falaram: olha, nós somos fracos, nós somos gafanhotos, nós não conseguimos conquistar essa terra, nós não conseguimos lutar contra esse povo. Esqueceram o Deus que eles serviam, o Deus que havia feito um milagre, um Deus que já tinha provado mais do que suficiente, que era um Deus poderoso, que estava presente ali com eles. Assim também acontece com a gente, irmão. Por essa razão que eu falei, o que Deus quer de nós hoje. Essa mesma atitude acontece com a gente também, nesses desertos da vida que a gente passa, quando nós sentimos medo, quando nós somos limitados pelas dificuldades. Mas eu quero dizer para você: confia. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você não é um gafanhoto, você não é uma pessoa fraca. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor, que podemos todas as coisas em Jesus que nos fortalece. Quando Deus opera em nossa vida, quem é que pode impedir? Tenha coragem, não murmura, Deus está contigo, dá força para você vencer. Qual que é a imagem de você hoje? Você também se vê uma pessoa pequena, uma pessoa incapaz? Eu já estou velho, já não consigo mais nada, já tentei na minha vida, eu já tentei isso, já tentei aquilo, nada dá certo. É dessa forma que você vê as suas dificuldades? Então, abandona hoje os complexos de inferioridade, porque você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. Ora, coloca diante de Deus todos os gigantes. Gigante representa problemas, dificuldades, tempestades que acontecem, circunstâncias que acontecem na nossa vida. Não se assusta com essas coisas que acontecem. Deus luta por você, Deus está na frente, Deus é o nosso general. Todas essas coisas estão no controle de Deus. Existe um propósito para isso. Deus está te dando fortalecimento, experiência, aumentando a tua fé. Deus está provando você para que você possa conquistar aquilo que Deus se prometido para você. Confia na palavra de Deus, leia, se alimenta, encha o seu coração de fé todo dia. Exclua, tira da sua vida esse hábito de ficar murmurando, de ficar reclamando, de ficar duvidando, essa rebeldia de fé. Lembra-se de tudo que Deus tem feito, seja grato, tenha bom ânimo. Deus está contigo na caminhada e te ampara em todos os tempos difíceis, seu amigo. Eu costumo dizer, algumas vezes que eu prego, para as pessoas parar de olhar para a circunstância, parar de olhar para o problema, parar de olhar para aquilo que está acontecendo. Tire exemplo como o apóstolo Pedro, que estava andando por cima do mar. Jesus falou: quer vir, Pedro? Pode vir, vem ao meu encontro. Ele andou por cima das águas, andou no mar.
Mas quando ele tirou o olhar, o foco de Jesus, ele olhou para onde ele estava. Aquele mar representa os problemas que ele estava passando por cima. Quando ele tirou o foco, quando ele tirou o olhar de Jesus, ele conseguiu enxergar os problemas que estavam. E ali temeu, porque imagina você diante de um mar imenso, o medo ali, ele começou a afundar. E Jesus pegou pelas suas mãos, levantou ele e falou: homem de pouca fé. Assim muitas vezes somos nós. Nós somos sufocados pelos problemas, pelas dificuldades, pela circunstância que está acontecendo ao nosso redor, e nós tememos e tiramos o olhar de Jesus. Mas eu costumo dizer para as pessoas: para de ser que nem Pedro. Ao invés de ficar olhando para os problemas, para a circunstância, dizer que não dá certo, que Deus não quer, que é assim mesmo, olha para trás e veja quantos testemunhos você tem para contar. Veja quantas vezes Deus te livrou, te protegeu, te sustentou, foi o seu provedor. Qual foi o dia que Deus te abandonou? Qual foi o dia que Deus esqueceu de você? Quantos livramentos você teve sem ao menos perceber? Quantas vezes você desesperado, no último segundo Deus entrou com providência? Então, ao invés de olhar para o problema, para a circunstância e temer, olha para trás e veja que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo Deus que te livrou, o mesmo Deus que te ajudou ontem, é o mesmo Deus de agora, de amanhã e sempre. O temor é um espírito. O temor é o espírito do mal. O apóstolo Paulo diz: não tenha espírito, não tenha medo, não deixe o espírito do temor te assolar, mas tenha bom ânimo, tenha confiança em Deus. É assim que Deus quer que você haja nessa madrugada, nesse início de dia, não somente hoje, mas todos os dias da tua vida. Lembra do teu Deus, não murmura, não seja como esse povo do deserto, murmurador, reclamando. Deus já fez tantos milagres, tantos sinais, e o povo reclamando. Deus fez milagres, sinais, Deus protegeu, Deus ajudou, Deus alimentou, Deus estava com ele a todo momento, e eles só reclamando. Quando era para receber a promessa, eles falaram: nós não vamos morrer aí não. Se Deus quer mal, Ele quer o nosso mal, nos tirou do Egito para morrer aqui no meio de gigante. Não seja como eles, porque nós estamos vivendo tempos finais, não só em questão de bens materiais, não somente a providência que nós precisamos continuar aqui enquanto estivermos aqui nessa terra, mas muito mais além disso, tem uma cidade nos aguardando, uma cidade celestial. Tem nosso Deus nos aguardando. E você imagina você andar durante 40 anos, que esse povo do deserto, andar 40 anos no deserto, e quando dá para chegar a tua vitória, entrar na terra Canaã. A terra Canaã representa o céu, representa a nossa morada com Deus. O Canaã representa a nossa salvação. E você perder a salvação no último segundo por causa de reclamação, por causa de dúvida, por causa de incredulidade. Seja não igual aquele povo. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos na mão dele, confia nele, e o mais ele fará. Deus continua sendo o mesmo, e ele tem o melhor para a tua vida. Amém? Fica na paz. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.